CBN, eleições 2010. 10h30, nós começamos, portanto, hoje mais uma entrevista da série com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. O nosso convidado nesta segunda-feira é Luiz Carlos Prates, o Mancha, candidato pelo PSTU. Luiz Carlos Prates, posso lhe chamar de Mancha porque é como o senhor trabalha na campanha, né? Fique à vontade. Tá certo. Mancha, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. E eu quero lembrar aos ouvintes aqui da Rádio CBN, ouvintes internautas da CBN, que podem participar dessa entrevista também, mandando pergunta para milton@cbn.com.br. Perguntas que chegarem para o candidato Mancha serão depois encaminhadas também diretamente por e-mail dele, até para que ele possa conversar com você. Mancha, qual é o papel do PSTU nessa eleição? Olha só, o papel do PSTU nessa eleição é demonstrar que existe uma via dos trabalhadores também nesse processo eleitoral. Nós temos assistido uma polarização entre o PT e o PSDB, mas que, no entanto, é uma polarização que visa ver quem melhor vai administrar esse sistema capitalista e não mudar a essência do que está acontecendo no Brasil, através da nossa candidatura do Zé Maria, que nós queremos demonstrar, e também no estado de São Paulo. Portanto, nós queremos, nessas eleições, apresentar uma alternativa socialista, classista, para mostrar que o estado de São Paulo pode ser governado de maneira diferente, governado apoiado nas organizações dos trabalhadores, atendendo às suas reivindicações e fazendo um governo voltado para atender os interesses da maioria da população e não para atender os interesses dos banqueiros, dos bancos e das grandes empresas, como é feito atualmente. Agora, o PSTU é um partido de trabalhadores ou é um partido dos sindicatos? Não, o PSTU é um partido de trabalhadores, é um partido da juventude, é um partido das mulheres, dos homossexuais, dos negros, ou seja, é um partido dos setores oprimidos da sociedade que buscam, em primeiro lugar, através da sua luta, das suas mobilizações, mudar o estado de coisas que nós estamos vivendo. E no processo eleitoral também apresenta a candidatura para apresentar um projeto distinto, um projeto socialista. Então, o PSTU é um partido, eu diria, dos oprimidos, dos explorados, dos trabalhadores, da juventude, dos bancários, dos professores, do funcionalismo federal, estadual, dos desempregados, dos aposentados, enfim, todos aqueles que são oprimidos na sociedade. Por que eu pergunto isso? Porque quando a gente olha a nominata, por exemplo, dos candidatos do PSOL, nós já tivemos a oportunidade de conversar com os dois representantes do PSOL também ao Senado, é o seu caso, todos vocês estão ligados a um sindicato, ou fazem parte de uma diretoria de sindicato. Porque o espaço que é dado no partido é para quem está no sindicato? Não, olha só, o partido, no caso, a sua prioridade, o seu cotidiano, são as lutas sociais. Então, as lutas sociais, elas se expressam através dessas organizações sociais, seja através dos sindicatos, seja através das organizações estudantis, seja através de movimentos dos aposentados, movimento dos desempregados. E são esses lutadores, essas pessoas que têm dedicado a vida à transformação da sociedade, que no processo eleitoral também se apresentam nas eleições, porque nós não achamos certo que os trabalhadores, que no dia a dia, no seu cotidiano, fazem greve, fazem movimentos, lutam por suas reivindicações, ao chegar no momento eleitoral, votem nos representantes dos empresários, dos patrões, que na verdade são aqueles que são maioria no processo eleitoral. Você vê, nós temos apenas 40 segundos no programa eleitoral, 40 segundos nos programas de rádio, e procuram nos alijar do processo político, quando as eleições deveriam ser, no mínimo, com tempo iguais para os diversos candidatos, poder expressar as suas opiniões. E no final acaba sendo as grandes emissoras de televisão que dominam o processo eleitoral, e eles dizem quem vai ao debate, quem pode ir, quem não pode ir, quem tem mais tempo, quem não tem menos tempo. Então isso é um processo, do nosso ponto de vista, muito antidemocrático, e nós queremos, através da participação dos trabalhadores, com os meios alternativos, seja através da internet, da mídia, através do sindicato, das organizações sociais, alterar essa realidade. Não é a lei eleitoral que impõe isso? Olha só, a lei eleitoral, em primeiro lugar, ela também é antidemocrática, a lei eleitoral, né? Porque tem diversos países onde o tempo é um tempo igual para os candidatos. Olha, se os candidatos têm propostas, são propostas que foram registradas no TSE, então eles teriam o direito de fazer esse debate e apresentar essas propostas. No entanto, a legislação eleitoral, ela divide o tempo proporcional entre os candidatos, o que já é uma injustiça. Por quê? Porque dessa maneira se mantém sempre os mesmos candidatos e mantém sempre os mesmos partidos. Aliás, são esses mesmos partidos que fizeram essa legislação eleitoral. Mas no caso, quando se vai para a cobertura, a situação ainda piora.
porque nessa cobertura sequer tem dado um tempo menor para aqueles candidatos para os partidos que têm uma menor representação parlamentar. Então essa situação tende a sempre manter essa mesmice. Eu já disse, o PSTU quer romper com essa situação, por isso precisa do apoio dos trabalhadores. Para isso, o PSTU não teria que começar um trabalho para encontrar espaço nos parlamentos através dos seus representantes? Olha só, o PSTU, o seu nascimento, ele foi parte do PT. Ou seja, nós construímos e ajudamos a construir o PT porque nós tínhamos como perspectiva a transformação dessa sociedade e não fazer um governo voltado para entender os interesses dos ricos, como acontece hoje, na nossa opinião. E como parte do PT, nós participamos do processo político que tanto derrubou o regime militar, construiu uma organização independente dos trabalhadores, e a nossa luta é uma luta diária, direto, em todos os setores que nós atuamos. E também, como parte disso, é a luta no processo eleitoral para eleger deputados. Nós queremos eleger deputado nesse processo eleitoral, apesar da desigualdade. Um candidato do PSTU gasta, em média, 30, 40 mil reais, enquanto para eleger um deputado estadual, por exemplo, um federal no estado de São Paulo, é necessário, segundo os especialistas, 5 milhões de reais. Então é uma situação completamente desigual. Mas nós apelamos aos trabalhadores, à juventude, a votar nos candidatos do PSTU também para deputado, para a gente poder ampliar a nossa representação parlamentar. Deputados e também votar na legenda 16. Então é uma meta que nós pleiteamos nesse processo eleitoral. É isso que me chama um pouco a atenção, porque o que a gente verifica, o PSTU se apresenta como um representante dos trabalhadores. Trabalhadores é que não falta nesse país, boa parte é empregado, inclusive hoje, ou grande parte é empregado. Mas eu lhe pergunto o seguinte, por que isso não se reflete em votos para o PSTU? Olha só, exatamente... Só para completar, desculpa, quer dizer, o PSTU não consegue dialogar com esse trabalhador e convencer de que é ele quem defende suas bandeiras? Olha só, se os trabalhadores, se a classe operária tivesse consciência da força que tem, a sociedade não seria organizada como tal. Ou seja, não seriam os empresários que, apesar de não fazer nada, apesar de não trabalhar, apesar de não produzir, eles têm os frutos, os benefícios do trabalho que têm os trabalhadores. Então, a sociedade, como ela é montada para que os trabalhadores não tenham independência, não tenham a sua representação e continuem acreditando ou nos empresários e nos patrões ou nos falsos representantes nessa falsa esquerda que hoje se expressa através do Partido dos Trabalhadores. Como eu disse, o Partido dos Trabalhadores foi um sonho, onde milhares ou milhões de trabalhadores se colocaram para fazer em movimento, para levar o PT ao governo, e o resultado foi que existe uma frustração por parte importante dos trabalhadores. Então nós queremos fazer esse debate, discutir com os trabalhadores, mesmo aqueles que votam na Dilma, que acham que o PT está fazendo aquilo que é possível, que não é essa a realidade. Que, por exemplo, o salário mínimo, segundo o Diese, teria que ser um salário mínimo de mais de R$2.000. E, no entanto, o salário mínimo é 510, estão se falando em aumentar para 538. Enquanto isso, o lucro das grandes empresas se multiplicou por 4. Então nós queremos, no processo eleitoral, demonstrar essa situação para os trabalhadores e, a partir daí, crescer a nossa influência entre os trabalhadores. Porque muitas vezes nós temos uma influência sindical, o PSTU tem vários sindicatos, onde ele tem uma participação importante, os trabalhadores nos respeitam como liderança. Então nós queremos transformar essa liderança sindical também numa liderança política, para mostrar que é possível um projeto de uma nova sociedade, uma sociedade socialista, onde os trabalhadores possam dirigir a sociedade e que possa garantir emprego, salário, saúde, educação para todos. E essa questão eu já levei também para outros integrantes ligados não só ao PSTU, mas para o PCO, por exemplo, o PCB, que são partidos do próprio pessoal, que são partidos que, de uma certa maneira, têm ideias muito parecidas. Pelo menos é como se apresentam nas várias entrevistas que nós já fizemos. Por que não há uma união desses partidos para se tentar quebrar essa barreira e encontrar, pelo menos, espaço dentro do parlamento? Olha só, nós temos nesse processo eleitoral um processo de denúncia dessas eleições, que inclusive essas organizações também comungam com essas mesmas ideias. Inclusive vai haver no dia 21 um debate entre os candidatos da esquerda, promovida pelo jornal Brasil de Fato, exatamente para expressar esse debate, essa necessidade de as organizações de esquerda, a organização dos trabalhadores, também terem um papel no processo eleitoral. Nós não chegamos a um acordo em relação a um programa, quer dizer, nas eleições é necessário ter um programa comum. O PSTU defende que
nós temos que combinar lutas imediatas, reivindicações imediatas dos diversos setores com um programa maior para a transformação da sociedade. Então nós defendemos abertamente as bandeiras do socialismo, a bandeira de uma nova sociedade, uma sociedade libertária e uma sociedade socialista. Nós não chegamos a acordo com essas organizações de qual seria o programa, então por isso que não houve uma candidatura comum. No entanto, nós pleiteamos uma intervenção na luta, nas atividades comum, de tal maneira a desenvolver uma unidade maior entre os trabalhadores e as organizações de esquerda. Essa divisão não prejudica exatamente essas bandeiras que vocês defendem? Olha só, num processo de luta imediato, por exemplo, com uma categoria que vai fazer uma greve, uma ocupação de terra, os estudantes, quando se mobilizam, é necessário juntar todas as suas forças. E nesse sentido, a unidade entre as organizações operárias, que nós trabalhamos, por exemplo, através da CSP com Lutas, que é uma central sindical que busca unificar a todos, ela é muito importante. Agora, no processo eleitoral, é necessário que as organizações apresentem o seu programa. É necessário que as organizações apresentem o porquê que estão participando das eleições e apontem uma alternativa que acha que é justo. Infelizmente, como não houve acordo entre esse programa, o que se fala aos trabalhadores, o que se fala no processo eleitoral, é melhor que cada organização apresente e que os trabalhadores sejam aquele a julgar qual que é o melhor caminho. Vocês estão ligados aos sindicatos metalúrgicos do ABC? Não, eu sou dirigente, sou secretário-geral licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, um sindicato muito combativo. Eu lhe pergunto isso porque agora pela manhã, antes mesmo de nós entrarmos no ar aqui, nessa entrevista, nós noticiamos que o Sindicato Metalúrgico do ABC realizou hoje pela manhã uma assembleia lá na porta da Volkswagen, em São Bernardo. Existe lá uma mobilização. Vocês integram essa luta, por exemplo? Então agora, nesse momento... Ou esse sindicato está ligado a um outro partido, tem um outro partido apoiando? Nesse momento nós estamos numa campanha salarial, aqui do estado de São Paulo. Essa campanha salarial é dos metalúrgicos. Agora, entre os metalúrgicos existem as organizações. Então, a Central Única dos Trabalhadores, no caso a CUT, é quem coordena no Sindicato do ABC. A CSP com Lutas é quem coordena no Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos. Eu também estive hoje pela manhã em São José dos Campos, onde houve uma assembleia com os metalúrgicos da General Motors, e lá foi aprovado a proposta que foi negociada entre as empresas e os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos, no caso de reajuste das montadoras, do pessoal da General Motors, que foi um reajuste de 9% no salário e um abono de 2.200. Então, existe uma campanha salarial, chegou-se a um acordo em São José dos Campos, através dos trabalhadores da General Motors, e também vai haver uma assembleia agora em São Caetano, também com os trabalhadores da General Motors, e em São Bernardo ainda não chegaram a um acordo. Bom, nós estamos conversando com o candidato Mancha, candidato ao governo do Estado pelo PSTU. Você pode fazer perguntas para milton@cbn.com.br. Aliás, o Antônio Ponte mandou para nós aqui uma pergunta, aliás, uma grande avaliação, uma grande análise aí sobre o trabalho dos partidos de esquerda, como é o caso do PSTU, e com algumas críticas. E essa mensagem, inclusive, vou lhe passar depois, até para que o senhor possa dialogar com ele. Ele é do bairro da Aclimação. E, entre outras coisas, ele diz assim, esse discurso que é defendido, ele não está 50 anos atrasado? Olha só, 50 ou 100 anos atrasado está o capitalismo. Porque o capitalismo hoje vive uma crise. Veja hoje a situação da Europa. Na Europa, onde existia antes um estado de bem-estar social, existiam várias reivindicações, ou várias como seguro-desemprego, estabilidade no emprego, o funcionalismo público tendo um salário razoável para os padrões europeus. Hoje existe um ataque violento sobre esse setor. Veja os Estados Unidos, onde está um processo de redução salarial e demissão de funcionários da General Motors. Vê na Espanha, inclusive está acontecendo um processo de greves em vários desses países. Por quê? Durante a última década, no auge do neoliberalismo, quando se privatizou tudo, o Fernando Henrique privatizou tudo, o PSDB privatizou tudo, infelizmente o PT não reveu nenhuma dessas privatizações, se falava que o capitalismo estava no seu ápice e tinha acabado a perspectiva do socialismo. Então eu acho exatamente o oposto. Nesse momento, os trabalhadores da Europa, por exemplo, estão levantando as bandeiras vermelhas porque estão vendo que o sistema capitalista, no final das contas, quem paga a conta da crise são os trabalhadores. Redução de salário, demissões, é isso que está acontecendo e que depois de passar as eleições, com certeza esse processo também vai chegar no Brasil, porque agora no Brasil está dizendo que está tudo uma mil maravilha, que o salário está bom, e não é verdade, ou seja, o Brasil de fato não é isso que está se pregando na televisão, mas já está se discutindo de fazer uma reforma da Previdência. Nos bastidores, a própria Dilma já está se discutindo isso. O fator previdenciário que foi aprovado no Senado e no Congresso Nacional,
que é uma coisa maléfica o fator previdenciário, que reduz o valor das aposentadorias e que foi aprovado acabar com eles. Infelizmente o Lula vetou o fim do fator previdenciário e ao vetar manteve essa maldade que foi do governo Fernando Henrique, está aí. E nós queremos acabar com esse fator. E o que eles estão falando é exatamente o oposto. Então, tem um candidato aqui no estado de São Paulo que fala assim, pior que está, não fica. Aliás, esse mesmo candidato, ele é da coligação do governo, do governo do estado, do Mercadante e do PT. Já está dizendo que não está bom, né? Porque se for pior que está, não fica, está dizendo que já está bom. Agora, o que pode acontecer, o que vai acontecer é que elegendo esses candidatos e os candidatos da direita e mesmo aqueles que querem dar continuidade a esse projeto, vai ficar pior. Vai ficar pior porque vai ter mais ataques sobre a condição de vida dos trabalhadores. Então, essa é o que o capitalismo nos reserva. Então, nós temos sonho de transformar essa sociedade. Não estamos 50 anos atrasados, nós estamos avançados. Mancha, vamos olhar um pouco mais aqui para o estado de São Paulo. Quer dizer, como é que funcionaria a ideia desse governo defendida pelo PSTU? Vocês falam, por exemplo, da criação dos conselhos populares, que seria uma forma de ter ali um comando sobre diferentes áreas, saúde, educação, etc. e tal. Como é que funcionam esses conselhos? Então, olha só, 16 anos do governo do PSDB foram 16 anos de privatização. Foi privatizado as empresas mais importantes estratégicas para o estado de São Paulo, a Comgás, o Banespa foi vendido, as estradas foi completamente entregue às concessionárias e o resultado é pedágio alto, os hospitais, existe a invasão das organizações sociais e também sendo privatizado, o ensino sendo privatizado através de acordos de parceria público-privada. Então o governo do PSTU se propõe a mudar essa situação, então ele propõe rever essas privatizações, se propõe a lutar para que haja uma redução da jornada de trabalho, para poder gerar emprego para os trabalhadores e aqueles que estão desempregados. Para poder realizar essas tarefas é necessário a organização e a mobilização do povo. Então, por exemplo, pegando o seu exemplo aí que você está perguntando do Conselho Popular, na situação da saúde. Na saúde, hoje, existe um processo de terceirização da saúde, existe um processo de precarização da saúde, onde o governo do estado, através das organizações sociais, entregam a direção dos hospitais a essas organizações. Nós queremos reverter essa situação, reverter essas privatizações. Vamos chamar os trabalhadores, os funcionários. Não funcionam melhor quando estão na mão dessas organizações? Exatamente ao contrário. Eles não se tenta maquiar dizendo que eles funcionam melhor, porque muitas vezes, por exemplo, são hospitais que funcionam a portas fechadas. O que significa funcionar as portas fechadas? Significa que só atende algum tipo de doenças, ou não atende a todo o público. Tá? Então são hospitais que são dirigidos pelas organizações sociais, e essas organizações, em última instância, visam lucro. E nós achamos que a saúde não pode ser voltada para o lucro. Então é necessário que a saúde seja pública, estatal e eficiente, e tá, relombando através do SUS. E o Conselho Popular, né? Quem que é capaz de identificar os problemas que tem na saúde? Se não os funcionários que trabalham, se não os enfermeiros, os médicos, que podem saber quantas pessoas é necessário para poder tocar o hospital, tocar a saúde. Quem que melhor do que aquelas pessoas que são os usuários do sistema? Então, um Conselho Popular é exatamente isso, juntar aqueles que estão sentindo o problema para eles apontar solução e apontar forma de solucionar esse problema. Da forma prática, eles seriam o quê? Eleitos? Seriam conselhos populares, eleitos nas unidades de trabalho, eleitos entre a população usuária e que teria o poder de controlar essas organizações. E isso se faria de maneira com núcleos no Estado? Seria um conselho único no Estado todo para fazer o controle dessa questão, pegando a saúde como exemplo? Exatamente. Nós teríamos que, em primeiro lugar, o mais importante é a participação popular. Ou seja, você criar canais onde a população, onde os trabalhadores do setor e também os trabalhadores usuários possam participar. Então as organizações seriam o mais próximo possível das organizações sociais, do seu local de trabalho, do seu local de moradia, do seu local de atendimentos, vários conselhos, que depois seriam centralizados num conselho central com delegados eleitos, delegados que podem ter seu mandato revogado a qualquer momento, na medida que não estejam respondendo às aspirações daqueles que são representantes. Então, na verdade, é a construção de uma nova democracia, não essa democracia representativa, onde você vota nas pessoas e depois as pessoas nunca mais aparecem de 4 em 4 anos, colocando cartazes para tudo quanto é lado para querer se reeleger. O Cláudio Rufino, ele entra aqui no nosso e-mail e pergunta assim, qual é a política para a segurança pública, já que até dentro de casa estamos correndo risco o tempo todo? Então, acho que é importante essa pergunta, porque também nós trabalhamos com o seguinte critério: existe uma política geral
no Estado que leva a aumentar a miséria, leva a aumentar a violência e que é o fruto dos últimos 16 anos do PSDB. Olha só, aqui no nosso Estado nós temos cerca de 150 mil presos. O Brasil tem a quarta população carcerária do mundo, são 450 mil presos, e o nosso Estado tem uma grande parte dela, um terço desses presos. E eles são fruto do que vem sendo feito nos últimos 16 anos. Essa onda de violência é fruto dessa situação. Por quê? Porque não tem educação. De homicídio no Estado? Não diminui os índices. Você falou numa onda de violência, por isso que eu pergunto isso. Não, mas a onda de violência, o que é a onda de violência? Significa que existe mais desigualdade social. Ao existir mais desigualdade social, a política do PSDB foi construir presídios. Aliás, é uma categoria, os agentes penitenciários, onde está tendo concurso, porque tem muito presídio, ao invés de enfrentar as causas das desigualdades sociais. Tá? Por quê? Porque essa política de fazer ajuste fiscal, ela tem na ponta quem sofre são os trabalhadores com o crescimento da violência. Então nós queremos, em primeiro lugar, combater as desigualdades sociais para poder diminuir a onda de violência. Nós queremos também, porque a polícia atual, aliás, com vários casos de corrupção e que na periferia coloca medo nas pessoas, principalmente nos jovens, no negro, porque, por exemplo, um negro jovem na periferia, quando é abordado, um negro bandido é quase a mesma coisa, quer dizer, existe um racismo na sociedade, nós não podemos ser hipócrita a tal ponto, porque hoje os salários dos negros são menores do que os salários dos brancos, e na casa da violência, a juventude na periferia sofre muito com a ação da polícia, e nós queremos mudar essa situação da polícia. Nós defendemos a unificação da polícia civil com a polícia militar, a construção de uma nova polícia desmilitarizada, uma polícia que podemos chamar uma polícia comunitária, onde os trabalhadores dos bairros não tenham medo da polícia. Eles sejam parte polícia desmilitarizada? Então, porque o que ocorre hoje? Existe a ideologia da polícia militar, é uma ideologia que vem do regime militar, vem da década que nós tivemos de ditadura, onde eles não atuam efetivamente na prevenção. Mas não é uma polícia desarmada? Ela não vai ser desarmada, ela vai ser desmilitarizada, ou seja, não é aquela obedecer ordens, e a ordem é atirar e matar antes de fazer qualquer coisa. Na verdade, essa é a ordem da militarização. Quer dizer, nós queremos uma política... Está falando aqui, uma polícia comunitária e unificada. Seriam dois caminhos que o senhor entende, que o PSTU entende serem caminhos para se tentar amenizar e que sejam controladas pela população. Que seja controlada pela população, pelas organizações sociais, pelos sindicatos, pelas organizações de moradores de bairro, onde nas delegacias também tem eleição para os delegados. Ou seja, uma situação mais democrática e que dê, inclusive, aos policiais o direito de sindicalização e o direito de greve. O Edson Arruda traz para a nossa conversa aqui um tema que é importante, que é a questão da educação. E ele até faz um relato maior aqui, falando, ele é professor. Pedagogo e professor eventual do Estado, como é sabido, hoje existe uma enorme defasagem entre o número de professores, lecionando, a necessidade que se tem, etc. Ele entra na questão também da aprovação, da progressão automática, e aí ele pergunta assim, se eleito, o senhor vai manter esse processo de ensino que nós temos aqui, e com relação aos professores, qual é a sua política? Principalmente ele cita aqui os professores substitutos, já que nós temos um grande número de professores substitutos no Estado. Olha só, nós queremos mudar a política da educação, porque na educação hoje existe um verdadeiro apartheid. As escolas públicas, elas estão sendo sucateadas de propósito. E, ao mesmo tempo, para dar vazão a uma pequena elite ou um pequeno grupo de escola, na sua maioria escolas particulares, com uma mensalidade muito cara, 30 mil reais de anuidade, e a maioria dos filhos dos trabalhadores são obrigados a ficar na escola pública. Então, essa situação nós temos que mudar. Hoje, eu estava lendo no jornal, cerca de 10% daqueles que estudam, que já se formaram, sabem matemática, ou seja, 90% não sabe sequer a matemática. Então isso que significa o quê? Um latrocínio sobre uma geração que não é possível que isso aconteça. Então é preciso mudar radicalmente a situação da educação. Em relação aos professores, são mais de 100 mil professores que são chamados professores temporários. Nós defendemos que haja concurso público, para eles possam ser, primeiro que ele seja efetivado, que haja concurso público classificatório, que eles possam ser efetivados no Estado, que haja uma diminuição do número de alunos por sala de aula, número de alunos, porque uma aula
com 45 alunos, com 35 alunos, fica impossível do professor poder dar aula e o professor poder ensinar. E o atual governo culpa os professores pela situação da educação com essa política de bônus. Nós também somos contra essa política de bônus. Ela já mostrou que ela não serve para a educação, ela desmotiva os trabalhadores e desmotiva os professores, coloca a competição entre eles. Nós achamos que deve ter o salário do DIEESE, que é um salário de cerca de 2.200 para 20 horas aula, e que essas aulas sejam divididas para os professores também possam ser remunerados para poder se qualificar, para poder melhor se formar, para poder educar as nossas crianças, educar o nosso aluno. Isso significa o quê? Uma verdadeira revolução no processo educacional brasileiro. Em primeiro lugar, dando verbas, 10% do PIB nós defendemos para ser colocado na educação. Tá? Verbas, é necessário verba, contratar os professores, ter mais recursos, acabar com a aprovação automática, porque a aprovação automática só significa fazer com que haja estatística onde as pessoas estão aprovando, mas não estão aprendendo. Então, é um conjunto de medidas que precisa ser tomada para que o ensino seja voltado aos interesses dos trabalhadores, interesses do povo, criar uma geração que saiba ler, que saiba escrever, que seja cidadão, que possa também pleitear e brigar pelos seus direitos. Várias dessas medidas têm custo. Aliás, as que o senhor citou também na questão da segurança, o que nós falamos aqui na área da saúde, todas elas têm custo. É mais caro. Como é que se financia tudo isso? Vai ter dinheiro no Estado, no nosso orçamento, para poder financiar todas essas mudanças? Olha só, São Paulo é um estado muito rico. São Paulo tem muito recurso. Aqui tem 33% do PIB nacional. A grande questão é que esses recursos estão sendo levados para as grandes empresas capitalistas ou para pagar a dívida pública e pagar os grandes bancos. No ano passado, no ano retrasado, foram dados 4 bilhões para as empresas montadoras, que tem muito dinheiro, e depois mandaram esses mesmos bilhões que eles receberam do governo do estado, enviaram para suas matrizes para tentar superar a crise. 9 bilhões foi pago à dívida pública. Uma dívida pública que era em 1997 46 bilhões, o governo do estado já pagou 56,6 bilhões e ainda deve 145 bilhões. Continuando pagando essa dívida pública, continuando dando recurso para essas empresas multinacionais, não dá para mudar a educação, não dá para ter mais moradia, não dá para ter mais saúde. Então, o que nós propomos é isso, é inverter as prioridades e esses recursos que hoje estão indo para as grandes empresas, esses recursos que estão para pagar a dívida pública, sejam investidos em saúde, em educação. Os 4 bilhões que foram dados para as grandes montadoras poderia construir no estado de São Paulo 80 hospitais com 250 leitos. Poderia fazer mais de 1.200.000 de moradia. Então, recursos tem. O problema é que eles vão para outras coisas. O Zanoni, apenas para a gente ir concluindo já a nossa conversa, mas o Zanoni chama atenção aqui para duas coisas. Uma da qual o senhor se referiu, a questão das privatizações. Ele diz assim, as privatizações que foram feitas trouxeram quais malefícios para a sociedade? E aí ele já encaixa um assunto que é a questão dos pedágios nas rodovias. Normalmente tem se defendido acabar com os pedágios ou coisa parecida. E diz assim, mas o pedágio na verdade não cobra só de quem usa a estrada e se simplesmente tirar o pedágio, vai ter que tirar dinheiro de todo mundo depois, através do orçamento público? Então, os malefícios da privatização foram aumento dos preços. Então, você vê hoje o aumento da tarifa telefônica, você vê o aumento da tarifa de luz, você vê, ainda sem estar privatizada, no caso da Sabesp, o aumento que tem na conta de água. Você paga a água e depois você paga a mesma conta, paga o esgoto da mesma forma que paga a água, mais ou menos proporcional. Por quê? Porque a Sabesp também está sendo privatizada. Isso é um processo de privatização e hoje metade das ações da Sabesp já estão sendo negociadas lá na Bolsa de Valores. Então esse que é o malefício. O malefício na ponta é a população que paga, inclusive em relação aos pedágios. Por quê? Os pedágios foram entregues às concessionárias. Não é que foram entregues para eles fazerem melhoria Mas fizeram melhorias, não fizeram? Normalmente acontece da seguinte forma. Pega a rodovia Dom Pedro. A rodovia Dom Pedro, ela foi alargada, ela foi colocada em 2 pistas, não foi pelas agências ou pelas concessionárias, foi pelo Estado. O Estado fez todas as melhorias, depois entregou para as concessionárias. Agora a Fernão Dias, que é uma rodovia federal, aliás, rodovia federal, rodovia do governo Lula, que o Mercadante diz que vai diminuir os pedágios, mas não fala que vai acabar com os pedágios. A Fernão Dias acabou de ser reformada, acabou de ter investimento na rodovia e agora está sendo entregue para ter um pedágio. Então, na verdade, os pedágios, eles funcionam dessa maneira. Foi a forma que o Estado teve de descarregar isso sobre os usuários, seja através de impostos, seja através dos pedágios, seja através do aumento das contas de luz, das contas de energia, e sempre as grandes empresas têm subsídio e não pagam a mesma coisa. Portanto, nossa proposta, diferente dos outros partidos, é
as estradas devem vir para a mão do Estado. O Estado deve garantir a infraestrutura e não cobre pedágio. Nós já pagamos IPVA, não é necessário pagar pedágio. 30 segundos, só para o senhor me responder o seguinte. O senhor já falou da dificuldade de financiamento para a própria campanha, de quanto custa uma candidatura para o PSTU, etc. e tal. Por que vocês não estão lá no site do Ficha Limpa, onde tem que botar as contas às claras lá? Por que vocês não fazem isso? Não, olha só, as nossas contas são absolutamente claras, nossas contas são, o recurso que nós temos são recursos dos trabalhadores, tá? Dos trabalhadores, recursos que nós conseguimos através das contribuições voluntárias, e é isso que nós estamos fazendo. Se ainda não está, nós vamos até colocar na Ficha Limpa. Nós não temos nenhum problema em relação à Ficha Limpa, ao contrário, nós achamos que o grande problema é que as grandes empresas que são donas das campanhas eleitorais e a Ficha Limpa e qualquer coisa, só falam quem são os doadores depois da campanha. Nós queremos agora saber quem são os doadores do Alckmin, os doadores do Mercadante, porque os nossos doadores, nós falamos, são os trabalhadores e o povo pobre. Por isso não temos muito dinheiro. Mancha, quero agradecer a sua gentileza aqui no CBN São Paulo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a você pelo espaço que nos foi concedido. Certo. Lembrando que amanhã, nesse mesmo espaço, o Luiz Mercadante, candidato ao governo do Estado pelo PT, também estará aqui para conversar com você. CBN Eleições 2010.